Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico aqui da Igreja Batista Jardim Marajoara. Hoje nós vamos encerrar a nossa série Alegre-se, é o nosso 6º estudo nessa série, e eu quero te convidar a meditar em João, capítulo 15, o Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos começar pelo versículo 11, diz assim: Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha só, Jesus está falando então que as palavras dele produzem em nós a alegria dele. E o desejo dele é que nós possamos experimentar uma alegria completa, uma plenitude de alegria. E é sobre isso então que nós vamos meditar, né? Como que nós podemos viver essa plenitude de alegria, essa alegria completa, o que na verdade é o que todos os seres humanos querem, né? Todos querem viver em paz, em segurança e todos querem ser alegres também, todos querem ter uma plenitude de alegria, mas na verdade nós buscamos de diversas formas, né? Alguns vão buscar em paixões, em namoros, né? Em relacionamentos, outros vão buscar em sucesso, né? Profissional, outros vão buscar em aquisições, então nas compras de produtos, outros vão buscar em status, em poder, não é? De repente, muitas pessoas seguindo ele, seja nas redes sociais, seja um político, né, que é muito seguido, que se torna então tão popular, não é verdade? Muitos querem achar a alegria nessas coisas, mas Jesus Cristo ele nos dá o caminho aqui nesse capítulo. E eu quero retornar então para o primeiro versículo de João, capítulo 15, para nós entendermos qual é o caminho para a plenitude de alegria. Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha o que Jesus está nos falando aqui, né? Em primeiro lugar, ele usa essa palavra eu sou, que já remete ele ao próprio Deus, né? E tudo o que nós precisamos é dele. Ele fala que ele é o pão da vida, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a própria vida, né? Ele usa muito essa expressão eu sou, que nos mostra, em primeiro lugar, que ele é o próprio Deus, pois foi assim que Deus se revelou a Abraão, dizendo eu sou o que sou, né? Usando essa expressão eu sou. Tanto é que quando ele falava isso, os fariseus, os líderes religiosos ali daquela época ficavam malucos, queriam matar Jesus porque Jesus estava dizendo que ele era o próprio Deus. E ele nos fala que eu sou a videira verdadeira. Ele não é uma videira qualquer, né? Mas ele é a única videira, né, verdadeira. E o Pai é o agricultor. E ele diz que nós só podemos ter vida se nós estivermos ligados nele. Então, nós só podemos gerar cada vez mais vidas, gerar frutos, se estivermos ligados nele. E aqueles que não estão ligados nele, aqueles que estão ligados nele, mas não estão gerando frutos, vão passar então por uma poda, né? Que geralmente é aqueles cortes, né? Aquelas dificuldades que nós passamos para poder experimentar o desenvolver de novos frutos lá para frente, lá para o futuro. Mas no momento da poda isso dói, né? Isso é difícil. E Deus faz isso conosco sim, né? Às vezes Ele tira de nós algumas alegrias que nós pensamos que são as alegrias verdadeiras, né, dessa vida, e Deus vai lá e tira de nós. Você está achando que a sua alegria é o seu serviço? Então deixa eu tirar isso aqui de você, né? E Deus vai cortando alguns tipos de alegria, de prazeres terrenos, né, que nós temos que são contrários à sua vontade. E Deus vai nos podando assim, né?
e para que nós possamos viver da maneira como Ele quer que nós vivamos, né? Longe do pecado, para que nós possamos viver na obediência e que possamos então desenvolver os frutos que Ele tem para nós. E Jesus continua falando: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Olha só. Então, como nós nos tornamos limpos? Através da palavra de Cristo, ouvindo o que Cristo nos ensinou, ouvindo o que Ele nos disse. Então ele vem falando assim, ó: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Ou seja, nós não conseguimos desenvolver os frutos de Cristo nas nossas vidas sozinhos. Então precisamos estar nele. E ele fala também: vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então o caminho é esse, né? É permanecer em Cristo, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus estava nos falando aqui sobre relacionamento, sobre intimidade com Ele e sobre obediência à sua palavra. Essa palavra que nos purifica, essa palavra que muitas vezes vai vir também para nos podar, né? Para tirar aquelas coisas erradas da nossa vida, para dar um corte ali, corta tudo que está errado na nossa vida. E quantas vezes nós lemos a palavra de Deus e nós vemos aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que bate, né, no nosso orgulho, no nosso ego, e nós não queremos aceitar essa palavra para a nossa vida, nós não queremos ser obedientes. E depois a gente fica, né? Por que eu não sou alegre? Por que eu não sou feliz? Por que eu não experimento essa verdadeira paz, essa alegria que Jesus oferece, né? Mas o texto nos mostra aqui que Deus ele abençoa aqueles que são obedientes à sua palavra. E Deus vai desenvolver frutos nessas pessoas. Não somos nós que geramos frutos. Deus desenvolve em nós, quando nós vivemos na obediência. E junto com esses frutos, Deus também nos dá a sua paz e a sua alegria. Então a maior alegria que nós podemos desfrutar, seja nessa vida aqui, seja depois da morte, a maior alegria que nós podemos desfrutar é a presença de Deus. E isso que nos dá esperança, porque o próprio Deus promete estar conosco nos dias de hoje e promete nos guardar por toda a eternidade, e estar conosco por toda a eternidade, para aqueles que são seus filhos, para aqueles que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E é difícil para nós entendermos isso porque nós fomos ensinados desde crianças, né, sobre as alegrias da vida, de que ser feliz é você casar, de que ser feliz é você ter dinheiro, é você conquistar coisas, é comprar coisas, é poder viajar para onde você quiser, né, é ter pessoas te bajulando, pessoas te elogiando. E nós achamos que felicidade são essas coisas, mas não são. Felicidade é a presença do próprio Cristo. Felicidade é estar na presença do próprio Deus. E a palavra-chave aí desse texto é permanecer. Jesus Cristo ele fala, né, que nós devemos permanecer nele e ele permanecerá em nós. É permanecer em união com Cristo. É permanecer ouvindo as suas palavras e obedecendo as palavras dele. Obedecendo os mandamentos de Cristo. Praticando tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus para nós. É viver em santidade, viver em santificação e desenvolver os frutos que Ele quer para as nossas vidas. Agora, precisamos entender também que o permanecer em Cristo também envolve permanecer em união com o seu corpo, que é a igreja. Alguns querem fazer essa diferença, né? Não, o importante é o meu relacionamento com Jesus. Eu não preciso de igreja. Poxa, que Bíblia é essa que você está lendo então? Né? Porque a Bíblia nunca nos ensina isso, de que é possível diferenciar. A igreja é o corpo de Cristo. Todos aqueles que são salvos por Cristo pertencem a essa igreja, pertencem a esse corpo. E a igreja, ela é obrigada a viver em comunhão. Deus nos manda isso, a estarmos sempre juntos, congregando juntos. A Bíblia tem cerca de 25 mandamentos de reciprocidade. Sabe o que é isso? Aqueles mandamentos de uns aos outros, né? Amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, consolem uns aos outros, exortem uns aos outros, levai a carga uns dos outros e por aí vai.
São mandamentos para nós ajudarmos uns aos outros. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo ele desenvolve em nós frutos e dons para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Ou seja, se nós recebemos presentes de Deus, que são os dons que nós temos nas nossas vidas, não são para o nosso próprio prazer, né? Não é para edificar a minha própria vida, mas é para eu usar esse dom para servir a minha igreja, para servir ao meu próximo. E eu vou ser abençoado pelo dom de outra pessoa. Nós não temos os mesmos dons, nós somos pessoas diferentes e a multiforme graça de Deus opera dessa forma, né? Deus opera de maravilhosas maneiras diferentes para nos abençoar através de pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com dons diferentes. E nós precisamos então aprender a viver juntos e permanecer no corpo de Cristo, né? Permanecer ali junto, caminhando junto, sem desanimar. O que nós vemos é que aquelas pessoas que desanimam, que param de estar junto, né, que param de louvar a Deus juntos, de celebrar os cultos, de caminhar mesmo junto, né? Não é só uma questão de estar ou não na igreja, mas de caminhar junto, de ter um relacionamento. Essas pessoas acabam se esfriando, essas pessoas acabam desanimando, param de gerar mais frutos, né? Não utilizam os seus dons, não utilizam os seus talentos. Então, ficam esses ramos, né, que não geram frutos. Mas nós só podemos gerar esses frutos em comunidade, na união. Entende? Então, nós precisamos sim uns dos outros. Estudando aqui para preparar esse estudo, eu vi um exemplo também da churrasqueira, né? Quando você olha ali para os carvões que estão na churrasqueira, quando eles estão juntos, eles ficam pegando fogo ali por um bom tempo, né? Mas experimente separar um deles, né? Pega ali um pedaço de metal e afasta ali um pedacinho ali e deixa para o lado. Você vai ver que um monte de carvão vai continuar pegando fogo e aquele ali vai se apagar rapidamente. Em alguns minutos você já vai poder pegar ele com a mão, enquanto os outros vão estar lá pegando fogo. E é isso que acontece conosco. Quando estamos unidos, nós estamos nos ajudando uns aos outros, né? Continuamos firmes, né? Com esse calor, né? Digamos assim. E não somos, então, facilmente, né? Pegos aí, né? Pelo inimigo. E a Bíblia fala que o inimigo é como um leão. Satanás é como um leão que anda ao redor buscando quem possa tragar. Logicamente que nós estamos falando aqui de salvação, mas estamos falando aqui de o inimigo ter poder de atacar as nossas vidas. Quando estamos com a guarda baixa, né? Quando estamos, então, à mercê aí dos ataques dele. É até uma forma também de Deus nos podar, né? Ele permite que Satanás ataque as nossas vidas e vem, então, destruir, né, muitas coisas. Mas não deseje isso para a sua vida, né? Não é o plano de Deus que você fique nas mãos do inimigo, sendo então atacado por ele. Nós precisamos caminhar juntos, estar firmes juntos, permanecer na igreja, permanecer juntos como igreja, permanecendo em Cristo, obedecendo a Cristo, para desfrutarmos então da verdadeira alegria. Versículo 6 ele diz assim, ó, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Olha só, né? Então, quem não gera fruto só serve para ser queimado. E esse não é o desejo de Deus para você, e eu também não desejo isso para nenhum de nós. Então, para nós entendermos, né? Jesus ele deseja que nós sejamos alegres. Jesus deseja que nós tenhamos alegria nas nossas vidas. Mas não é a alegria que o mundo nos oferece, é a alegria dele. A alegria que só ele pode nos dar. E ele quer que a alegria dele permaneça em nós. Por isso, nós precisamos permanecer nele. E ele nos diz que a alegria dele é plena. Né? Essa alegria que vai permanecer em nós é plena. Nós nunca desfrutamos a plenitude de alegria, porque a alegria vai sempre aumentar. Né? A alegria daqueles que desfrutam a alegria em Cristo. E vamos estar desfrutando cada vez mais plenitude dessa alegria, aqui na terra, nessa vida, e muito mais ainda na eternidade, né? Quando não haverá então choro, lágrimas, né? Quando não teremos mais sofrimentos,
Então, precisamos entender isso, né? Que o Espírito Santo ele nos dá essa alegria. O Espírito Santo morando em nós e nos enchendo, ele vai produzir em nós frutos. Lembra do fruto do Espírito? A Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor. Aí quando vai descrever as qualidades desse fruto, já começa falando a alegria. Alegria, paz, longanimidade. Mas a primeira descrição lá já fala que é alegria. O Espírito Santo ele nos dá a alegria. Então, busque essa alegria do Senhor. Como? Não através de atos religiosos, né? Não através de aquisições e tudo mais, mas busque estar firme em Cristo. Permaneça em Cristo, ouça as palavras de Cristo, seja obediente a Ele. Permaneça firme na sua igreja, trabalhe, né? Desenvolva os seus dons, seus talentos e não atrapalhe, né, a obra de Deus, não, né? Na verdade, esteja ali aos pés de Deus para que Ele desenvolva frutos na sua vida e que você possa experimentar a verdadeira alegria e se alegrar em todo o tempo. Lembre-se, como nós começamos esse estudo aqui dizendo, a alegria é um mandamento do Senhor. Alegrem-se em todos os momentos, pois essa alegria que a Bíblia nos ordena ter não vem desse mundo, não vem das circunstâncias, mas vem de Cristo. E a presença dele ninguém pode tirar das nossas vidas. Ninguém pode nos tirar das mãos dele, né? Não é Cristo que está nas nossas mãos, mas é nós estarmos nas mãos dele e de lá ninguém pode nos arrancar. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.